Graças e paz, irmãos, passando aqui mais uma vez para realizar a gravação do nosso programa de domingo às 15 horas ali no YouTube, onde vamos dar continuidade ao nosso tema a respeito da presença maravilhosa do Senhor. Antes de gravar, porém, nós queremos orar, pedindo a Deus a unção, a bênção dele sobre a minha vida, para que essa gravação seja poderosa e possa alcançar os objetivos desejados, que é tocar o coração das pessoas que nos assistem. Senhor, abençoa a minha vida agora, derrama sobre mim a presença do Teu Santo Espírito, para que eu possa, Senhor, gravar com unção, com ousadia, com verdade, o tema deste vídeo, desse tempo, que vai ser uma bênção na vida daqueles que assistirem. Também, Senhor, conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra, para que essa palavra não fique infrutífera, mas que ela opere segundo tudo que ela se propõe no coração das pessoas. A Ti, Pai, desde já, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o tema dessa ministração, queridos, é a presença de Deus manifesta em Cristo. Deus se manifesta de muitas maneiras, de várias vezes, em várias situações, e como diz Hebreus capítulo 1, nesses últimos tempos ele se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo, que agora transfere essa presença para o Espírito Santo, que é o próximo tópico que nós vamos assistir. Então a presença de Deus, ela se fez carne aqui na terra. João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É muito interessante saber que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Senhor resolveu tabernacular Jesus no coração dos homens, para que essa presença fosse mais efetiva, mais maravilhosa e mais tremenda. Então, nós sabemos que Jesus é Emanuel. Olha só, Jesus é a plena manifestação da presença de Deus entre os homens. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1,23 diz assim: e eis que a Virgem concebeu e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos, que privilégio! Esse é um mistério que estava oculto há muito tempo das gerações, mas agora aprove a Deus revelar esse mistério, que é Deus em nós, a presença gloriosa do Senhor. A glória de Deus em nós, através da presença de Jesus. Agora, andar com Cristo, queridos, é viver diariamente na presença de Deus. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, mas é cotidianamente. Por quê? Porque Jesus habita em nós, queridos, então não tem como. Agora, o que eu e você precisamos fazer é nos apropriar desta bênção e conviver fisicamente, espiritualmente, com o nosso amado Mestre, Senhor e Salvador, que subiu aos céus, mas não nos deixou só. Deixou aqui outro Consolador que vai estar conosco todos os dias, em todos os lugares. Quando Jesus vivia aqui na terra, ele estava restrito ao estar num só lugar, porque ele estava como um corpo humano. Mas a partir do momento que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai estar com você e comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, que boa notícia é essa, saber que o Espírito Santo está conosco, não nos abandona, está conosco todos os dias. E o Senhor faz essa observação em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido, o corpo que eu e você hoje temos não é nosso, não nos pertence.
ele foi comprado, e comprado por um alto preço, para que ele se tornasse a morada do Espírito aqui na terra. Então, vamos nos alegrar com essa notícia e vamos levar esse assunto a sério. O nosso corpo, meu irmão, não pode ser usado para qualquer bobagem. Nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, catedrais, templos de pedra, de concreto, de areia. Não, não. O Espírito Santo habita no seu e no meu coração. Quando nós vamos cultuar a Deus na igreja, o Espírito Santo vai estar lá. Ótimo. Mas por quê? Porque nós estamos lá. A partir do momento que nós vamos para as nossas casas, o Espírito Santo também sai. Então aquele templo fica vazio, porque Jesus, através do Espírito Santo, habita no ser humano. O Espírito Santo é a presença contínua de Deus em nós. Você tem ele à disposição 24 horas por dia para falar com ele, para conversar com ele, para pedir instruções, para glorificá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Que coisa extraordinária saber que o Espírito Santo do Deus vivo habita no homem natural, comedor de feijão. Privilégio nosso, porque nós nos tornamos filhos do Pai Celestial. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus contínua em nós. Ele consola, guia, convence e fortalece. Você só erra se você quiser. Você só faz bobagem se você quiser. Porque eu e você, querido, temos à nossa disposição a presença maravilhosa e bendita do Espírito Santo, que vai nos orientar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Valorizar a presença do Espírito é viver em constante sensibilidade com Deus. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele é o nosso Senhor, ele não impõe nada, não nos obriga a nada, ele nos convida a uma caminhada com ele de amor, de relacionamento e de adoração. Então, não perca essa presença, esse entendimento. Veja, a presença de Deus também vai estar na eternidade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. Vamos ver o texto aqui de Apocalipse 21, de 3 a 7, que diz o seguinte: Então ouvi uma grande voz vinda do trono e dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Eis que ele está assentado no trono e disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de beber da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Queridos, que notícia extraordinária. Olha só. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Você sabe que muita gente pensa que nós vamos morar no céu. Isso não é verdade. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, que descerá do céu como a noiva ataviada para o seu noivo. E a Bíblia diz que Deus já fez novos céus e nova terra, onde o mar já não existe, mas onde habita plena justiça. Então, nós vamos morar na Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E nesse lugar, o Senhor estará conosco. Então, nós não vamos ao céu. O céu desce até nós. Olha que revelação espetacular. Então, ele diz assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é esse? A Nova Jerusalém, onde eu e você
vamos morar. E Deus habitará com eles. E veja, você não vai subir aos céus, os céus vão descer. E o nosso Pai Celestial vai habitar conosco na Nova Jerusalém, que Ele preparou para a nossa habitação aqui na terra. Veja, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará toda lágrima, dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Queridos, que descrição fabulosa, maravilhosa da nossa estadia com o papai. Olha só. E eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará entre eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, você hoje que se queixa de algumas tribulações, de algumas coisas, fica tranquilo, isto também passará. O que não passa é o amor de Deus, é a presença do Senhor na sua e na minha vida. Então é muito bom saber que todas essas aflições humanas, elas cessarão quando estivermos na Nova Jerusalém. Porque Deus disse que Ele vai fazer tudo novo. Aliás, já tudo está feito. Não há nada, querido, que eu e você possamos fazer que o Senhor não já tenha feito. Então, para de ficar querendo ser a última bolacha do pacote, porque você, meu filho, não faz nada. Quem faz tudo é Deus. Aliás, tudo já está feito, segundo a palavra do Senhor. Olha só. E ele disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de beber da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Queridos, veja bem, o céu é um lugar de vencedores. Melhor dizendo, a morada do homem com o Papai Celeste é um lugar para vencedor. Por que hoje eu e você passamos por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantas provações? Porque eu e você precisamos ser treinado, testado, aprovado. O problema, querido, é que muita gente boa nessas provações, eles reprovam. A Bíblia diz em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação. Porque depois de aprovado, isso significa que tem alguns que não vão ser aprovados. Então você, se for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então é muito delicioso saber que eu vou vencer as minhas tribulações. Primeiro, porque Deus está comigo, cara, não tem como eu perder. Segundo, eu preciso perseverar. É muito mais fácil para o homem desistir do que perseverar. Mas saiba que a pátria celestial é um lugar para vencedores. Por isso, nós temos que romper as barreiras, passar por cima de tudo. Mas você, querido, não fará isso sozinho. Você precisa da presença do Espírito Santo dentro de você, que vai lhe capacitar, que vai lhe ajudar, que vai prover os meios necessários para você ter vitória. Então preste bem atenção. Ao vencedor herdará todas essas coisas. Olha que coisas lindas que o Senhor falou para nós. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então, meus amados, não desanime, não se preocupe, não fique triste. Não, avante sempre para o alto, buscando a colheita da nossa plantação. O Senhor planejou tudo para nós e nós temos que persistir, nós temos que avançar, nós temos que caminhar. Essa é a nossa herança. Agora veja bem,
a presença de Deus na eternidade. O plano eterno de Deus se cumpre. Habitar para sempre com o seu povo. Que coisa gostosa saber que Deus me ama e que Ele tem preparado as melhores coisas para mim e para minha família. Queridos, no céu não haverá mais separação, dor ou distância dele. A vida cristã é uma preparação para viver eternamente na presença gloriosa de Deus. Portanto, se você não tivesse que passar por luta, por dificuldade, por situações, a vida não teria graça. Ou seja, Deus quer transformar a natureza humana decaída na natureza bendita dos remidos do Senhor. O Senhor quer fazer de você e de mim herdeiros da natureza divina. Mas para que isso aconteça, amado, nós temos que passar por um processo. Tudo na vida do ser humano é um processo. A salvação é de graça automática, mas a santificação, querido, que é a parte fundamental da salvação, é um processo. Você tem que caminhar, você tem que queimar etapas, você tem que passar por cima das coisas para chegar na presença de Deus. Então, a presença de Deus não é apenas um tema bíblico, mas é o eixo central da vida cristã. Do Éden até a Nova Jerusalém, Deus busca habitar com seu povo. Lá no Éden era diariamente. Depois veio o tabernáculo no deserto e o Senhor falava com seus servos ali na Arca da Aliança. E quando chegou a vinda de Jesus, a presença dele se manifesta na pessoa de Cristo. Mas Jesus morreu, fez a obra da salvação e enviou o Espírito Santo que hoje habita corporalmente em cada um dos filhos de Deus, daqueles que lhe obedecem, daqueles que são obedientes aos mandamentos do Senhor. Portanto, a vida cristã, o maior privilégio não é o que ele pode nos dar, mas é ele mesmo estar conosco. Olha que coisa extraordinária. O propósito eterno da presença de Deus, segundo Apocalipse 3:8, que diz o seguinte, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja bem, quando Deus restaurou o mundo, o planeta, ele plantou um jardim na banda oriental chamado Éden. Nesse jardim ele colocou todas as árvores frutíferas, tinha 4 rios, muitas pedras preciosas, ouro, era o paraíso na terra. Mas o homem não deu valor, o homem não reconheceu, o homem não honrou a Deus com essa presença. Porque exatamente Deus pediu um só mandamento, um só. Não comer da árvore do conhecimento. E exatamente foi isso que o nosso pai fez. Desobedeceu a Deus, fez a vontade do diabo, foi expulso do Éden e passou, meus amados, a cultivar a terra. Do suor do teu rosto comerás. Então ele que tinha tudo de mão beijada, jogou tudo para cima e aí resolveu, por conta própria, experimentar as durezas desse planeta. Mas Deus é bom. 4.700 anos depois, Deus Pai enviou seu Filho Jesus para resgatar o homem que havia se desviado da presença do Senhor. Então, nós vemos aqui, olha que coisa linda. Quando ouvir a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Gente, todo dia Deus ia ao jardim. Todo dia. Para conversar com Adão. Para ter comunhão. Para desfrutar da companhia do Adão. Olha que coisa espetacular. Mas o homem não valorizou. Ele não sabia se tinha outras coisas. Então, é tudo experimental. O homem queria experimentar as coisas. E olha, não fica esse negócio de experimentar tudo, não, porque você já tem o que você precisa. Não inventa a roda, porque a roda já foi inventada. É tempo agora da gente amar a Deus, obedecer a Deus, cumprir os propósitos, fazer a vontade do Senhor. É isso que Ele espera, querido, de mim e de você.
Veja bem, desde o Éden, Deus revela o seu desejo de estar em comunhão com o homem. A queda trouxe a separação, mas não alterou o propósito divino. Não pense você que Deus perdeu. Apenas foi um lapso de tempo que ele permitiu o homem experimentar essas coisas para ver o cheiro da brilhantina, amados. Porque se você não conhecer o outro lado, você não vai dar valor às coisas boas que você tem. Por isso hoje eu amo o Senhor, amo a minha condição de cristão, procuro andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E veja, é muito bom estar com o Senhor. Então, o projeto eterno de Deus é habitar no meio do seu povo, da caminhada com Adão no jardim, passando pelo tabernáculo e pelo templo, e chegando à encarnação de Cristo, e combinando com a Nova Jerusalém, que nós já vimos aqui. Então, o propósito de Deus continua. Não há quem faça mudar. A Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Deus até pode permitir alguns percalços para o nosso próprio bem, para o nosso treinamento, porque Deus usa, querido, cada situação da sua e da minha vida para nos ensinar, para nos educar. O processo educativo do Senhor é nos levar às tribulações para que a gente aprenda na dor. A Bíblia diz que Cristo obedeceu pelas coisas que ele sofreu na carne. Ora, se Cristo, que é totalmente santo, precisou passar por isso, imagine, querido, você e eu, que temos uma natureza caída, pecaminosa, que trouxemos lá de trás do nosso pai Adão. Então, veja bem, a presença de Deus é tanto imanente, ou seja, ele habita conosco, quanto transcendente. Ele é infinitamente maior e distinto da criação. A vida cristã é vivida entre o já e o ainda não. Já desfrutamos da presença do Espírito Santo, mas ansiamos pela consumação final. Ou seja, nós ainda não chegamos lá. Estamos a caminho e é muito interessante que você se mantenha neste caminho firme que Deus preparou para que você possa realmente adentrar aos portões celestiais da Nova Jerusalém. A presença de Deus requer santidade. Êxodo 3:5 diz o seguinte. Êxodo 3:5 diz o seguinte. Então, ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles, e eles serão povo de Deus e Deus o seu povo. E Jesus diz: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo aqueles que você me deu, para que vejam a minha glória e, vendo o Senhor, que aonde eu estou, esteja também comigo os que me deste, que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Gente, antes que o mundo fosse criado, Deus já estava no ar com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo. Os três são inconfundíveis, né? Então a presença de Deus, como eu falei, requer santidade. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha só, amados. Deus encontrou uma maneira de ter um papo com Moisés lá no deserto. Então, o que é que ele faz? Ele faz com que uma planta pegue fogo, mas não se consuma. É a chamada sarça ardente. E Moisés estava por ali pastoreando o rebanho do seu sogro, quando viu aquela maravilha, um arbusto queimando, mas que não se queimava. Ele falou: que negócio é esse? Aí Moisés foi chamado a atenção. Deus tem os seus meios, querido, de chamar a sua e a minha atenção. Eu não sei como é que ele te chamou, mas o fato é que Moisés, ele apresentou uma sarça para despertar em Moisés a curiosidade, o desejo de conhecer aquela maravilha. E Moisés parou e ficou olhando para aquela sarça. E o Senhor
que estava no meio da sarça, é mistério. A sarça estava queimando e o Senhor estava lá. O Senhor disse para Moisés, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Querido, onde Deus está é terra santa. Eu e você somos terra santa. Por quê, pastor? Porque Deus habita em mim, Deus habita em você. Então nós temos que cuidar desse tabernáculo que é a morada do Espírito Santo, é terra santa, porque nós somos comprados, o nosso corpo agora não nos pertence mais. Eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Não, tem que ter sensibilidade, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter respeito de considerar o templo que o Senhor habita. Portanto, meu amado, não faça do seu corpo qualquer situação. As mulheres que se vestem ousadamente, não está correto isso, porque você está expondo o corpo que é do Senhor à volúpia dos homens. Os homens também, na sua sensualidade, têm que cuidar, porque os homens também podem ser sensuais. Não devem, mas podem ser. Então vamos cuidar do nosso corpo, porque é terra santa, o Senhor habita ali. Veja bem, em Isaías 6, de 1 a 11, nós temos uma experiência extraordinária através do nosso irmão Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É muito interessante essa passagem, esse tema aqui, porque um homem pecador como Isaías teve o privilégio de ver o Senhor no seu alto e sublime trono e viu os querubins voando e declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A função dos querubins, amado, é somente adoração a Deus. Olha que coisa extraordinária. Os querubins não fazem outra coisa a não ser orar. Mas o que é mais importante aqui é a situação do Isaías. Quando viu Deus, ele percebeu a sua impureza, o seu pecado, a sua dificuldade. Mas o Senhor queria purificar a vida do Isaías. Então, um dos serafins pegou uma tenaz daquela, tocou nos lábios de Isaías, purificando, e então ele pôde servir a Deus no seu intuito, porque ele fora purificado do seu pecado. Ele diz, ai de mim, que sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Então, meus amados, você, para servir a Deus como eu, precisamos estar em santidade. Querido, o papo tá bom, mas o tempo se foi. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que naquilo que eu não fui capaz de mencionar, que o Senhor venha a cobrir, a completar a obra na vida daqueles que nos assistem. Pai, abençoa nós, corpo, alma e espírito, guarda-nos irrepreensíveis até a vinda do Messias. Pai, este povo santo veio aqui em paz, e em paz retornará. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes. E a Ti, Papai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor
e toda adoração. E o fazemos, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.